E aí galera do Guarda no Armário, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo aqui do canal, esse é mais um Chá com S e hoje a gente vai conversar sobre síndrome do impostor. Eu comecei essa conversa nas minhas redes sociais, se você não me segue, já me siga, é Samuel Gomes no Instagram, Samuel de Paula Gomes no LinkedIn e Samuel Gomes no Twitter, é muito fácil de me encontrar e aqui no YouTube eu Guarda no Armário. Lá eu já comecei uma conversa sobre esse assunto e aqui a gente vai entender um pouco mais o que é isso e como que isso nos atinge. Então aguarda a vinheta. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês repararam que tem algo diferente aqui? Além do cenário, que eu mudei algumas coisas aqui no escritório, eu coloquei esse microfone novo aqui que eu tô fazendo um teste. Provavelmente eu vou usar esse microfone aqui pro Clipoteca, mas como eu já tô com ele aqui em casa, eu já quis fazer um teste. Esse microfone aqui eu agradeço ao YouTube, eles me mandaram como presente. Eu tenho aquele outro que eu também uso, que é pesadíssimo, que é esse daqui, ó. Mas eu quero usar esse porque também é tão bonito de se ver, é desse de cantar e tal. Mas vamos direto ao assunto? Vamos. É claro. Bom, pra gente começar essa conversa, a gente precisa entender o que é essa síndrome do impostor. Eu não sou especialista em saúde mental, vocês sabem que eu falo sobre muito da minha vivência e também coletando informações, coletando experiências de vocês, e é isso que eu vou fazer aqui. Através do site Tua Saúde, eu encontrei aqui uma explicação do Dr. Gustavo Ramires, é clínico geral e psicólogo. Ele nos diz em algumas palavras aqui o que é a síndrome de impostor e aí a gente vai conversar sobre isso e depois eu vou ler alguns comentários de vocês no post que eu havia feito essa semana, tá bom? Bom, aqui no site está falando assim: a síndrome do impostor, também chamado de pessimismo defensivo, é uma desordem psicológica que, apesar de não ser classificada como uma doença mental, é bastante estudada. Os sintomas manifestados costumam ser os mesmos sintomas que também são encontrados em outros transtornos, como depressão, ansiedade e baixa autoestima, por exemplo. Essa síndrome é muito comum em pessoas que têm profissões competitivas, como atletas, artistas, empresários ou em profissões na quais as pessoas são avaliadas e testadas a todo momento, como as áreas de saúde e de ensino, e costuma atingir as pessoas mais inseguras e que internalizam críticas e falhas. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver essa síndrome, em qualquer idade, sendo mais comum quando se está em uma posição de ser alvo de julgamento do desempenho, como receber uma promoção no trabalho ou iniciar um novo emprego. Vocês que estão aqui no meu canal, vocês provavelmente já devam ter passado e provavelmente por você ter clicado nesse vídeo é porque você sentiu que esse vídeo de alguma forma falaria com você. Já com esse início aqui, essa introdução, eu vou falar um pouco de mim e o quanto que eu me identifico com esse lugar. Bom, eu lido com essa síndrome de impostor acho que desde muito cedo. Isso começou quando eu era novo, quando eu ainda tinha, sei lá, 10, 15 anos. Porque isso aconteceu comigo mesmo sem entender que isso era uma síndrome de impostor. Eu estudei música, tocava violino na igreja e nesse processo de ensino existia uma pequena competição ali, não considero como uma competição saudável, porque eu acho que toda competição ela tem seus lados ruins assim, mas existia essa competição de ser o melhor violinista ali dentro das pessoas que eu tinha como amizade, né? Porque eles sempre colocavam, olha, fulano de tal toca melhor violino que você, ou fulano de tal decora mais os versos bíblicos do que você. É estranho isso, né? Mas dentro daquele universo era aquilo que eu vivenciava. E quanto mais você se esforçava, para ser melhor do que aquele que estavam apontando, mais próximo você estava da perfeição de agradar um ser divino, Deus naquele caso. What? Bro, what are you talking about, man? E eu vim crescendo com essa ideia de que eu nunca era o bastante, que nunca era o suficiente, que eu sempre precisava me empenhar cada vez mais, porque sempre encontrar alguém que era melhor do que eu. Isso é normal. Só que para uma criança, para um adolescente, para um jovem adulto, isso é traumatizante. E eu entro no mercado de trabalho, né? Eu entro em agências, eu entro em... Até antes, né? Quando eu estava na faculdade, eu ficava me comparando porque eu iniciei a faculdade ainda sem ter estruturas físicas para poder manter um curso de design. Eu precisava de um computador, eu precisava de ferramentas, eu precisava saber minimamente inglês para mexer nas plataformas e eu não tinha isso. Então eu já comecei lá atrás. Quando esse texto aqui, que explica um pouco sobre síndrome de impostor, fala que
essas pessoas, elas se comparam com as outras, existe uma questão tão delicada para quando você é uma pessoa negra, quando você é LGBT, quando você é uma mulher, quando você faz parte de um espectro que não é o padrão, que essa comparação ela já acontece naturalmente. A gente vive num mundo que as facilidades e os privilégios, ela tem cor, sabe? A gente sabe que uma pessoa branca, cis, homem hétero, e essas pessoas têm mais acesso. Elas têm mais acesso a oportunidades e mais acesso também a ensino, a educação, a tecnologia. E quando você olha para o lado, por mais que você esteja no mesmo curso, você acaba encontrando, por exemplo, pessoas que tiveram mais oportunidades do que você. E isso te coloca numa posição até desfavorável, né? Então, quando eu via meus colegas tendo oportunidade de ir para a exposição, de comprar equipamentos, de fazer e acontecer em viagens, eu não tinha essa possibilidade e minha única opção foi, de fato, focar naquilo que eu tinha. O que eu fiz? Fui atrás de cursos gratuitos, fui atrás de bolsas de estudos, fui atrás de oportunidades de trabalho. Entrei no mercado. Entrando no mercado, isso é tão interessante de falar, ia falar bizarro, mas não é bizarro. É interessante de falar porque nesse momento, com 34 anos, eu tô aqui conversando com vocês e tendo flashbacks da minha vida. E lembrando muito da minha trajetória profissional, eu acho que não teve um momento na minha vida, desde quando eu entrei no mercado, seja ele no mercado que eu hoje atuo, né? Da publicidade, como no mercado antes de ter uma profissão, quando eu entrava para telemarketing, essas coisas, eu sempre achei que eu não era bom. Eu sempre achei que eu era uma mentira. Vocês têm essa sensação também? Eu não consigo olhar com o olhar de fora, né, para aquilo que eu sou. Quem me vê hoje vê um Samuel que eu não vejo estando de dentro para fora. Mas de fora para dentro é muito fácil de enxergar. Porque aqui dentro existe um mundo que eu não sou bom o suficiente. Por mais que eu me esforce. Mesmo eu tendo sido um dos primeiros da minha sala a entrar num estágio, eu ainda assim achava que eu não era pra estar ali, ou que eu não sabia fazer o que eu fazia. E isso é bizarro, porque quando eu entrei numa agência de publicidade para trabalhar com animação, a primeira agência que eu trabalhei com animação foi a Underman, né, da Underman Thompson hoje. Eu fui muito sincero, olha, eu sei fazer isso aqui eu não sei fazer, aquilo ali eu não sei fazer. E eu fui contratado. Eu fui contratado sabendo aquilo que eu sabia, né, até onde eu iria com o meu conhecimento, é aquilo que eu não sabia que eu teria que adquirir conhecimento, ou mesmo entender se fazia sentido para mim trabalhar com aquela área. Por exemplo, programação. Até hoje eu não sei programar, mas sei animar. E é isso, sabe? Eu tô há quase 15 anos no mercado de publicidade e mesmo assim, de quando em quando, essa síndrome de impostor me visita. Me visita e fala, e aí, Samuel, tudo bom? Deixa aqui te deixar um pouquinho para baixo. E aí eu vou listar aqui, vou pegar uma lista do que geralmente a gente sente quando a gente está passando por essa situação. Você pode sentir 1, 2, 3, 4, 5 ou todas essas sensações aqui dessa lista. E aí você vai comentar aqui nos comentários se faz sentido para você. Bom, o primeiro da lista é necessidade de se esforçar demais. A pessoa com síndrome de impostor acredita que precisa se esforçar em excesso. Cara, isso conversa tanto comigo hoje e conversa tanto com o Samuca de 15 anos atrás, quando estava no começo da sua jornada profissional, porque eu não consigo entender em que momento que eu vou ficar confortável com o meu trabalho. E agora eu vou trazer pra cá, pra esse universo de criação de conteúdo. Eu até consegui tirar uma ideia da cabeça pra poder vir aqui e gravar, eu fico remoendo essa ideia, fico analisando se eu sou a pessoa certa pra fazer tal vídeo, pra fazer tal ação, pra desenvolver tal conteúdo. Porque eu me cobro, né? A necessidade, eu me esforço muito para fazer uma estrutura bacana, por exemplo, o negócio aqui do áudio, as luzes, cenário, sabe? Tem muita gente no YouTube que é muito grande, que muitas vezes grava com o próprio celular. Somente uma série aqui do canal, ou um vídeo ou outro, eu gravei do celular, que foi tipo um vlog, mas eu não me sinto confortável nem à vontade, porque eu acredito que eu não estaria fazendo um trabalho digno de estar aqui. Mas não é sobre isso, sabe? É o conteúdo. Mas mesmo assim eu não consigo tirar. Por exemplo, tem um vídeo que eu falo sempre aqui, que é o meu vídeo de uma viagem que eu fiz para Paraty. Ele tá gravado, ele tá pronto. Pronto não tá, né? Só não tá editado, né, Cid? Daqui a pouco eu vou mandar ele para você editar.
Mas eu não consigo tirar ele. É um vídeo que eu gosto tanto, mas eu não tiro ele da gaveta. Autossabotagem, que é o segundo da lista. Pessoas com essa síndrome acreditam que o fracasso é inevitável e a qualquer momento alguém experiente irá desmascará-lo. Caramba! Parece que, sei lá, pelo menos até agora eu já me identifiquei com o segundo. Com o primeiro e com o segundo, na real, né? Eu não sei se você tá se identificando, se você tiver, comenta aqui, porque seu comentário, além de ajudar o vídeo a engajar, e vai me fazer entender que vocês estão gostando também do vídeo. Autossabotagem é uma coisa que é muito comum pra mim. Eu sempre acho que eu sou uma fraude. Caraca, como que eu acho que eu sou uma fraude? Escrevi um livro e eu tô falando isso daqui pra depois assistir esse vídeo e falar assim, Samuel, tá vendo? Tá vendo? Mas é importante que vocês vejam que eu também passo por isso, pra que vocês possam me humanizar e se humanizarem também, porque não importa, né? E se a gente não conseguir identificar qual que é o problema, e o problema não somos nós, a gente não vai sair dele. Então a autossabotagem é um dessas questões, então que você sempre acredita que alguém vai te desmascarar. Eu sempre acredito que, tipo, em algum momento as pessoas vão perceber que eu não faço aquilo que eu faço. Como se tivesse outra pessoa aqui. Eu tô sozinho em casa e tenho 2 cachorros aqui junto comigo lá na frente, né? De casa, cuidando da casa. Quem é que tá gravando esse vídeo? Quem é que preparou tudo isso aqui? Quem é que tá fazendo a pesquisa de roteiro pra poder conversar aqui com vocês? Sou eu. E mesmo assim eu acredito que Não, que as pessoas vão me desmascarar, que eu não sou um bom comunicador, que eu não sou um bom influenciador. sabe, que sempre vão existir pessoas melhores, e vão sim. E tá tudo bem existirem pessoas na quais a gente possa admirar. Mas é uma coisa que eu falo, tipo, pelo menos na minha cabeça deveria vir assim, não é uma competição, Samuel. Só faça o seu trabalho e vida que segue. Adiar tarefas. Meu Deus do céu, eu tô me identificando com todas. Esse é só o terceiro. Olha, essas pessoas podem estar sempre adiando uma tarefa ou deixando compromissos importantes pro último momento. Eu quase não gravo esse vídeo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. É isso, gente. Eu quase não gravo esse vídeo. Vocês têm ideia de como que é para um criador de conteúdo falar que não vai gravar um vídeo, sabendo que o trabalho dele é gravar vídeo, o trabalho dele é entregar conteúdo? Eu tenho muitas ideias para trazer aqui pro canal de outras coisas que eu gostaria de falar. Que, por exemplo, eu não quero ficar mais falando sobre militância LGBT ou negra. Eu acho que em algum momento eu vou esbarrar nesses assuntos. Mas assim como o Lucas Najá, que fez um vídeo explicando por que ele não queria falar mais sobre a sua transexualidade e o processo de transição, eu também tô nesse lugar que eu não quero mais falar sobre esses assuntos que me tocam, mexem comigo, ou mesmo que eu já não sinto mais vontade de falar. Queria trazer aqui assuntos como videoclipes, que eu já trago no Clipoteca, mas filmes, séries, pensamentos. Queria vir aqui pra conversar, né? Assim, eu tô conseguindo. Importante que eu tô aqui agora, tô aqui falando com vocês, então, tipo, esse adiar, eu tô tentando não adiar os trabalhos que eu tenho pra fazer, então é isso, né? Medo de se expor, isso eu já não tenho tanto, porque, né, eu sou uma pessoa pública e já lancei um livro, tenho minha história sendo falado em vários lugares, participo de podcasts e tal, mas deixa eu ler aqui um pouquinho o que eles falam. É comum que as pessoas com síndrome de impostor estejam sempre fugindo de momentos que podem ser avaliadas ou criticadas. Isso eu já não tenho medo, porque ser avaliado e criticado é algo que eu já espero. Só que eu espero numa intenção de eu já sei que a pessoa vai falar mal de mim. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas elogiam. E aí, olha só que ato falho. Vão falar mal de mim. Não, vão falar mal do trabalho que eu fiz. Por acaso eu não fiz esse trabalho da forma como a pessoa esperava. Mas é o trabalho, não sou eu. Eu não posso personificar essa crítica, que pode ser crítica construtiva, né? Mas eu não tenho esse medo. Na verdade, eu tenho quase como uma certeza que a pessoa vai apontar alguma coisa que ela não gostou. Mas aí eu já, por trabalhar com design, eu sei fazer uma defesa de conceito e tal, então isso pra mim é ainda mais tranquilo, sabe? Eu só não sei lidar com elogios. A pessoa falou alguma coisa pra mim, eu aceito, agradeço e tal, mas não fica tatuado na minha cabeça, não fica tatuado no meu cérebro, e eu queria trabalhar isso. Se você também é assim, comenta aqui comigo. Comparação com os outros. Quem não, né? Eu acho que existem pessoas que não se comparam, e essas pessoas que não se comparam, elas estão numa posição de privilégio muitas vezes, né? Ou mesmo elas não ligam mesmo. Eu queria entender como que essas pessoas vivem, o que elas comem, onde elas moram, hoje no Globo Repórter. Eu não sei, eu acho que todas as pessoas que estão à minha volta, meus amigos mais íntimos, mais próximos, se comparam sim, se comparam com os outros. Então vou ler aqui o que quer dizer essa comparação com os outros, né, que é o item 5.
Ser perfeccionista, exigente consigo mesmo e estar sempre achando que é inferior ou sabe menos que os outros, a ponto de tirar todo o seu mérito. São algumas das principais características dessa síndrome. Meu Deus do céu! E eu tô tendo quase como um reaction aqui de identificação com tudo isso. Eu não sei se vocês imaginavam isso de mim, mas de fato é o que acontece comigo. Eu vejo meus amigos e eu tô assim, torcendo para que eles cresçam cada vez mais. Mas a minha jornada é completamente diferente da jornada que eles construíram, por exemplo, na internet. Então fazer uma comparação com os outros, achar que eu sou inferior ou que meu trabalho não tem qualidade, é uma coisa, um olhar muito meu, sabe? Até por conta de números de entrega, da forma como o mercado de publicidade avalia o trabalho do criador de conteúdo, sabe? Isso dói muito, isso machuca e faz com que a gente desacredite e até mesmo queira desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. Eu pensei em desistir não faz nem 7 dias, sabe? Querer agradar a todos. Eu não sei se isso faz parte da minha realidade, tá? Porque eu não acho que eu queira agradar as pessoas o tempo todo, muito pelo contrário. A minha ideia não é agradar todo mundo, minha ideia é me agradar, né? Mas como tá tão difícil, né? Então, tentar causar boa impressão, se esforçar no carisma e necessidade de agradar a todos, a todo momento. São formas de tentar alcançar aprovação e para isso pode até mesmo se sujeitar a situações humilhantes. Não, isso realmente é bem pesado, isso eu não faço. Eu acho que em algum momento eu tento agradar sim, mas tipo de ser a pessoa simpática, aquele lá que tá brincando, que tá falando e tal. Mas é isso. E para além disso eu acho que eu não faço não. Agora eu vou pegar aqui o celular e vou dar uma lida nos comentários das pessoas, de algumas pessoas no meu post no Instagram. Como eu disse para você, eu fiz um Reels falando sobre isso. Esse Reels me rendeu alguns comentários e esses comentários eu vou ler aqui. Eu não vou ler todos, mas vou ler a maioria deles que fazem sentido para essa conversa, para a gente entender que não estamos sozinhos nessa jornada e tal. Bom, o primeiro comentário é do perfil do Fabrício Carvalho, F Carvalho Fab. Acho essencial falar sobre, me identifico e acredito que todos podem se identificar. Acho muito importante quando você diz no vídeo, cada um tem sua bagagem. Qual vídeo, né? Esse aqui. Voltando aqui ao comentário, né? Porque eu falei que deixei o post, mas não tinha colocado aqui o vídeo. Mas tem muito do que eu falei aqui pra vocês também, né? Cada um tem a sua bagagem, porque essa síndrome de impostor não se constitui sozinha como fenômeno individual. Somos um produto do coletivo e todos os atravessamentos de opressão de raça, gênero e classe contribuem fortemente para gerar mecanismos internos de autossabotagem. Então, se sentir incapaz, se desvalidar, é um reflexo dessa sociedade que exclui, que faz com que corpos marcados se acreditem como inferiores ou não merecedores. A própria falácia da meritocracia serve para fazer o indivíduo se culpabilizar por uma ideia de fracasso pessoal e apaga um olhar mais crítico sobre as desigualdades sociais e hierárquicas de possibilidades de acesso e ascensão na sociedade. Gente, a gente vive num país racista, a gente vive num país machista, a gente vive num país LGBTfóbico. A nossa sociedade foi moldada para que isso acontecesse e essa manutenção continuasse. Então, se a gente se sente dessa forma, a gente não é um ET por estar se sentindo assim. Muito pelo contrário. Eu tenho aqui um dos comentários que me chamou a atenção, é da Patrícia Santos, da Empregue Afro. Vocês sabem, né? Ela é uma consultora de diversidade muito famosa, uma das primeiras a ter uma consultoria de diversidade no país, se não me engano, é a mais antiga da América Latina. E ela fala assim, nossa amigo, já passei e ainda passo por isso. Quantas vezes sentei no sofá da Fátima Bernardes achando que não era pra mim? Isso com 20 anos de carreira, mídia trend, bagagem, experiência suficiente, é cruel. O racismo intensifica essa síndrome e se a gente não prestar atenção, a gente se afunda. Olho aberto. É isso, gente. Estejam de olhos abertos, porque isso acontece muito. Se a Patrícia, que é a dona de uma das maiores consultorias de diversidade do país, é uma pessoa que eu super respeito e admiro, também passa por isso, você não vai se sentir um lixo porque você está se comparando ou achando que você não merece estar no lugar que você está. Isso acontece e não é culpa sua, é culpa desse sistema que faz isso acontecer. Aí eu tenho aqui uma mensagem da Joanazinha. Nossa, sim,
Me policio constantemente para não me comparar com os outros, porque felizmente hoje em dia consigo entender que isso me faz muito mal. Cada um tem seu tempo e seus processos. Esse vídeo é mais um mecanismo para que você possa entender que não existe nenhum problema com você. Isso acontece e ainda vai acontecer durante um tempo até que a gente muda essa estrutura, até que todos possam mostrar o seu potencial e ser valorizado por ele, sem comparação, sem achar que a gente precisa competir com alguém. Tiveram outros comentários aqui, mas eu vou já passar para os comentários do LinkedIn. Se você não me segue no LinkedIn, me procura lá, Samuel de Paula Gomes. Eu sou LinkedIn Top Voice desde 2019. Eu tô ali criando conversas de diálogos com vocês sobre o mercado, mas principalmente sobre a vivência daquele que é o colaborador de uma empresa, né? Ou mesmo que é um empresário. Eu falo sobre saúde mental, falo sobre empregabilidade, falo sobre muitas coisas ali. E aí eu coloquei esse mesmo vídeo lá e eu tive alguns comentários muito incríveis. Olha que bacana. Eu tenho um comentário aqui do Felipe Nunes. Ele falou assim: Samuel, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Como você sabe, eu sou seu fã e coloquei o vídeo para minha filha de 15 anos assistir e olha o relato dela. Dia do seminário da minha escola, apresentação de geografia política, quando os outros grupos estavam se apresentando os seus trabalhos, eu ficava comparando o trabalho deles com o meu e na hora de apresentar, eu estava tão nervosa que não consegui nem falar direito de tão nervosa que eu estava. No final, eu tirei 10 no trabalho, quando a maior parte da turma tirou 8 e 9. Eu mesmo me sabotei pela minha ansiedade. Caraca! Meu Deus, Felipe, eu me arrepiei aqui, porque no meu trabalho de TCC, minha apresentação de TCC, há quase 10 anos atrás, com meu amigo Vitor, eu me cobrava muito, eu achava que o trabalho não estava completo, eu achava que a gente não ia tirar uma boa nota, eu estava me comparando com meus outros colegas que conseguiram fazer protótipos, porque lá o curso era de design gráfico, projetos de produto e programação visual, e algumas pessoas fizeram protótipos e tal. Só que a gente trabalhou muito. Foram 1 ano de trabalho para fazer esse TCC acontecer. Foram viagens, foram fotos, foram pesquisas, normas da ABNT, tudo. E eu só fui acreditar que o trabalho estava realmente bom quando o 10 veio. E aquelas pessoas que estavam olhando tiraram um 7, 8. Me formar num TCC de design com a nota 10, com a nota máxima, foi incrível. Foi incrível porque me fez chegar onde que eu tô hoje. Mas mesmo assim, né, acontece isso. Obrigado por sua mensagem, viu? A Cacá Rodrigues falou assim, ó, no livro How to Make Yourself Miserable, Como Enlouquecer Você Mesmo, O Poder do Pensamento Negativo, de Dan Greenberg, demonstra o poder indicioso que o pensamento comparativo pode exercer sobre nós. Ele sugere que se os leitores tivessem um desejo sincero de tornar suas vidas infelizes, devem aprender a se comparar com outras pessoas. Somos educados a nos comparar e a nos avaliar a partir de referências externas, esquecendo que somos universos particulares. Ter essa consciência nos ajuda a sair do risco da síndrome de impostor, pois passamos a olhar para a nossa jornada com mais autocompaixão e com a possibilidade de reconhecer a nossa evolução. Eu vou atrás desse livro também, se vocês não conhecem, vão atrás dele. Muito obrigado, Cacá. É isso, a gente vai ficar nesse mercado durante muito tempo, quiçá até depois da nossa aposentadoria. E se a gente não aprender isso, a gente está caminhando para que isso ocorra sempre. E a gente tem esse poder, né? A caneta está na nossa mão para escrever a nossa história, a nossa jornada. E a gente tem esse poder de mudar essa trajetória. Então vamos fazer isso. Vamos pegar esses exemplos, vamos pegar esses conselhos e vamos fazer isso acontecer. Olha, o Alexandre da Silva Santos, também aqui no LinkedIn, escreveu assim: por muito tempo eu tive certeza que eu não tinha capacidade de crescer e ser maior do que todo o potencial que eu poderia ter. Quase desisti da minha faculdade por não enxergar o meu próprio potencial. Hoje eu trabalho bem melhor essa questão. Consigo falar abertamente sobre ela e tento mostrar para todo mundo os seus potenciais internos. Eu também estou fazendo isso aqui, né, com esse vídeo, tentando mostrar para vocês que tá tudo bem passar por essa situação. A gente não pode sucumbir, não pode entrar nesse looping de desacreditar da gente, porque se a gente não acredita, não é aí fora que a gente vai ter esse crédito. Então a gente precisa acreditar na gente. E tem aqui a Bruna Fonseca, que eu já trabalhei com ela alguns anos atrás. Ela fala assim: eu te admiro demais, desde quando nos conhecemos e até
aonde você chegou, eu tenho certeza que é só o comecinho, mas é sobre isso. Você é foda e passa por isso. E caímos na máxima de: tem tanta gente incrível se achando uma bosta por causa de gente bosta que se acha incrível. Eu achei isso fantástico, né? É um resumo real, porque real acontece isso. Tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente que se acha demais, e aí a gente fica se comparando, porque a gente acaba se esforçando demais e não tendo o mesmo resultado. Eu tive muito mais comentários. Eu tive um comentário que chegou até por mensagem e aí pediu para não se identificar, mas eu vou tentar dar só uma lidinha bem rápida, porque a história é grande, mas só para vocês saberem. É um cara que trabalha, né, com campanhas, e aí ele montou uma campanha para o Facebook segundo aquilo que ele aprendeu. Ele tinha R$2.000 para investir nessa campanha, e ele, com esses R$2.000, conseguiu um retorno de 20 alunos, e cada aluno pagava em média pelo curso ali R$1.500. Então ele teve um retorno muito maior do que aquilo que foi investido, né? Só que mesmo assim, a empresa falou que ele não atingiu o objetivo e que as pessoas não estavam satisfeitas com o trabalho dele, inclusive o líder dele. Ele fez muito mais do que foi pedido, sabe? Foi investido R$2.000, ele conseguiu um retorno muito maior. Isso daí era para ter sido comemorado, sabe? Eu acho que tem isso também, né? Tratam a gente como um poço sem fundo. Da onde tira, a gente vai querer tirar mais para a pessoa nunca se sentir feliz ou bem com o trabalho que ela vem desenvolvendo. Tem isso também, né? A gente pode fazer parte de algumas companhias que existem profissionais que simplesmente não elogiam, não agradecem ou não reconhecem o esforço e o trabalho do seu colaborador. Ele tá ali muitas vezes para te diminuir mesmo, para colocar você para baixo, porque acredita que se a pessoa se coloca nesse lugar de: olha, eu sei fazer, eu tô cumprindo aquilo que o meu superior tá pedindo, provavelmente vai pedir algum aumento, vai pedir algum reconhecimento. Gente, sério, a gente não tá mais nos anos 80, nos anos 30, nos anos 40, sei lá. A gente tá num momento que a gente trabalha com pessoas, e pessoas precisam ser minimamente reconhecidas, senão ela nunca vai entender se ela tá ou não cumprindo, tá ou não seguindo aquilo que a empresa queria, né? Então, quando ele me manda essa mensagem, ele pede para não ser divulgado, para não falar o nome dele e tal. Eu entendo que ele ainda passe por essa situação, e porque ele até fala: eu tô me colocando de novo no mercado porque eu não tô mais feliz onde eu tô, né? Cada dia que eu venho trabalhar, eu fico pensando que eu não tô fazendo o meu trabalho da melhor forma. E olha só como você perde um talento desse, sabe? Como que a empresa perde um talento desse? Olha, falar sobre esse assunto me despertou muitas coisas aqui. Eu gostei muito de conversar com vocês e trazer para vocês esse olhar. Não desista, continue estudando, entenda qual que é o seu limite, até onde você consegue chegar, pare de se cobrar tanto. Entenda que aquilo que você já sabe já é o suficiente, e aquilo que você não sabe você vai ter a oportunidade de aprender, e seja sincero com as pessoas com quem você trabalha. Aquilo que você sabe, e aquilo que você não sabe é só falar que não sabe, buscar aprender, buscar trocar, porque também ninguém é máquina, ninguém é um robô para aprender tudo e saber tudo, sabe? Eu que sou muito um perfil generalista, que eu sei motion, sei arte, sei social, sei planner, sei muitas coisas, ainda assim me coloco nesse lugar, porque quando você sabe um pouco de cada coisa, ou o suficiente de cada coisa, ou o sênior de cada coisa, você ainda vê que existe muito mais coisas para aprender. Então, se a gente ficar nesse lugar de achar que sempre nunca vai ser o suficiente, a gente entra num looping que não é saudável. Saia desse looping, saia dessa neura, converse com as pessoas, deixe seu comentário aqui, quem sabe eu faço um segundo vídeo só lendo os comentários de vocês, mas vamos seguir a nossa jornada, vamos seguir a nossa história, o nosso livro de vida é a gente que está escrevendo, não são os outros, não é a base do outro que vai fazer com que a gente saiba para onde que a gente tem que ir. E sempre de olhos abertos, ouvidos atentos e coração quentinho, para que você possa entender qual que é o seu propósito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da edição desse vídeo que está às mãos de Cid. Cid, muito obrigado por estar aqui comigo. Os vídeos no canal têm ficado cada vez melhores com a sua presença aqui. O que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, beijão e até o próximo Chá com S.